Bom dia, fornecedor de casamento. Eu sou Fernando Terra e eu tô aqui mais uma vez num novo episódio para falar contigo. Tô no desafio de 100 dias ininterruptos produzindo conteúdo para você aqui no canal do YouTube e vou distribuir, obviamente, esse conteúdo em outras plataformas também. Mas o mais importante aqui, hoje é o dia de falar sobre escutar o cliente, ter uma escuta ativa, a importância disso no processo da venda, a importância disso no processo, inclusive, da entrega da solução para os teus clientes, mas mais do que isso, a importância de você saber escutar para construir o teu negócio de forma sustentável. Ao invés de você lá nos três porquinhos, tem o porquinho que faz a casinha de palha e o que faz a casinha de tijolo. Se você não escuta o teu cliente, você provavelmente está construindo a tua empresa fundamentada em achismo, fundamentada muitas vezes nos concorrentes, olhando demais para fora da janela da tua empresa e não se preocupando com o teu cliente, aquele que de fato paga pelo teu trabalho, aquele que de fato te valoriza. E é nesse momento que eu trago para vocês a estratégia mais importante da história do empreendedorismo do mundo. Escutar o teu cliente é um dos processos mais importantes que a sua empresa pode ter nos dias de hoje. Inclusive, eu estou no mundo das startups hoje, a Wedding Club é uma startup que eu tenho, que eu dedico inclusive ao setor de eventos, ao setor de casamentos, é o primeiro marketplace de fato que vai estruturar o mercado de eventos no Brasil. Mas olha aqui, as grandes startups do mundo, elas se tornaram o que são: Uber, Netflix, Spotify, seja lá qual for, Airbnb, porque em algum momento esses caras, essas empresas, esses profissionais, esses empreendedores, eles se dedicaram a ouvir as necessidades de um cliente em específico, de um usuário em específico. E mais do que isso, não é só o fato de você ouvir a necessidade, é o fato de você, de fato, entender que esse público tem um problema, eles têm uma dor, e quando você escuta e é empreendedor, você tem que ter nas suas veias correndo a vontade de solucionar esses problemas. E é nesse momento que a importância de saber ouvir, ela ultrapassa a barreira do saber se vender, do saber falar, do saber se comunicar. Porque se você não escutou o teu cliente, pode ser que você esteja falando muito bem para a pessoa errada, com a abordagem errada, quebrando objeções erradas e da forma errada, e pior do que tudo, entregando soluções erradas. Então, hoje é um dia de falar sobre escuta ativa. Opa, voz falhou. Hoje é um dia de falar sobre escuta ativa e a importância disso. Eu preciso reforçar para vocês aqui que eu sou vendedor há mais de 22 anos. Eu aprendi ao longo da minha jornada, até por uma característica minha como vendedor, eu sempre ouvi mais do que falei. Isso não é estratégico, tá? Simplesmente é o meu jeito de ser. Muitas vezes vocês me conhecem aqui falando muito, porque eu abro a câmera e eu só falo. Obviamente aqui nesse momento eu produzo um conteúdo onde basicamente eu falo bastante sobre as minhas experiências, mas a minha trajetória em 2 décadas como vendedor foi de um grande ouvinte. A todo momento eu estava disposto, nos primeiros minutos de qualquer conversa com qualquer pessoa, principalmente pessoas que eu não conheço, eu sempre estava disposto a ouvir um pouco mais a pessoa, entender quem ela era, entender qual é o perfil que ela tinha, entender qual era a necessidade que ela tinha, porque só assim a minha conversa começava a fazer sentido. Eu de fato me dedicava a falar sobre assuntos que eu entendia que aquela pessoa gostava. Eu de fato, eu tinha como uma estratégia mais pessoal, por perfil mesmo. Sempre em cada conversa trazer valor que eu imaginava que lá no momento daquela conversa eu tinha um entendimento que o que eu fosse falar, aquela pessoa fosse valorizar, que ela fosse gostar. E naturalmente, quando eu me tornei um vendedor de fato e eu tinha um produto a ser vendido, ou seja, eu entendia que eu precisava ao final de uma conversa converter uma venda, toda a estrutura da minha venda era baseada em escutar, fazer as perguntas corretas, e no momento em que eu começasse a fazer as minhas vendas, eu sempre respondia aquelas dores que aquele cliente havia me contado. Eu sempre focava meu discurso para estruturar ele, valorizando minha pessoa, valorizando o meu produto ou meu serviço e entregando principalmente solução para cada um dos problemas
que aquele cliente me contou naquele momento. Diga-se de passagem, e é importante ressaltar aqui, que essa trajetória nunca foi tão simples, eu não tinha clareza dessa estratégia na minha trajetória, na minha jornada. Eu consigo falar para vocês isso hoje, que de fato foi o que me tornou um grande vendedor. Eu realmente consegui efetuar grandes vendas, eu fiz grandes faturamentos mensais de centenas de milhares de reais, muitas vezes vendendo sozinho, pelo simples fato de aplicar essa estratégia de escuta ativa. Você que está no mercado de casamentos, você que está no mercado de eventos, você que recebe muitos clientes na sua empresa, qual é o grande desafio que eu vejo para você hoje com esse tema relacionado a escutar o teu cliente, que é tão óbvio, né? Você deve ter escutado vários especialistas aí da internet falando a importância de ouvir o cliente, mas ouvir uma noiva é um processo muito mais complexo e é um processo muito mais estratégico do que parece. Por quê? Porque em algum momento uma noiva sabe que tem que contratar fornecedores de casamento. Em algum momento os noivos, eles entenderam que quando eles ficaram noivos e resolveram fazer um evento e uma festa, eles vão precisar passar por uma jornada de contratações de fornecedores. A pergunta é, eles têm dúvidas ou eles sabem tudo o que vai acontecer nesse processo? Eles já casaram quantas vezes? Qual é a experiência que eles têm com esse processo? E aí que mora o grande X da questão. Todos os noivos têm dúvidas. Todos os noivos têm uma carga emocional na contratação de cada um dos fornecedores muito grande. Todos os noivos, em algum momento... Eita! Vambora! A voz tem hora que falha. Mas isso não significa que o nosso conteúdo vai ficar pior, pelo contrário. Você me dá um minutinho aqui, ou melhor, alguns segundos para eu tomar uma aguinha e a gente continua o conteúdo. Poderia cortar essa parte do vídeo, mas eu acho que é legal continuar. Para mostrar para meus amigos fornecedores que feito é melhor que perfeito. E não é porque eu fiz isso agora com essa falha de tosse que ficou imperfeito, pelo contrário. É importante ressaltar aqui, voltando, retomando, rebobinando a mente aqui, é importante ter clareza que os noivos, eles têm essa carga emocional muito forte na contratação. Eles de fato têm dúvidas, dores, problemas. Agora, por que eu estou falando tudo isso? O maior defeito em um processo, em uma etapa de querer converter uma venda com os noivos para mim, é quando um fornecedor não consegue despertar no noivo ou na noiva o interesse deles de se abrir um pouco mais com você. Não importa o teu segmento. Se você está vendendo convite, se você está vendendo doce, se você está vendendo coquetelaria, não interessa. Vestido de noiva, que tem aí, culturalmente o vestido de noiva é um símbolo dos casamentos, da princesa, da noiva, do noivo, não importa o segmento e o produto que você venda. Você precisa despertar o interesse de uma noiva ou de um noivo de se abrir com você. Fernando, você está falando para mim então que uma noiva, ela deveria chorar no meu colo todos os problemas que ela está sofrendo nessa jornada? Se você conseguir, maravilhoso, mas não precisa de tudo isso. Você tem que saber fazer as perguntas corretas. Qual é o medo, noiva? Noivo, qual é o medo que você está tendo nesse exato momento, nessa jornada de contratação? Eu sei que eu vendo, por exemplo, eu sei que eu vou te vender doces finos. Mas e aí? Você já contratou o espaço para casamento? Como é que está sendo a sua decoração? E aí, seu vestido ficou pronto? Em que momento você está no teu casamento? Você entendeu a importância dos doces para o seu casamento? Você já sabe o que você de fato quer ou você tem muitas dúvidas? Nessa hora, com as perguntas construídas da forma correta, você não só começa a descobrir as dores dos seus noivos, mas você também começa a descobrir quais são os grandes desejos que eles têm. Você também consegue descobrir a etapa que eles estão na jornada de contratação dos fornecedores que eles têm. Você também começa a descobrir que de repente não é o timing correto de converter a venda naquele momento. Talvez uma noiva chegue para você e de repente, se você fizer as perguntas corretas, você descobre que antes de contratar você, ela vai ter que tomar algumas decisões. Então não adianta aplicar um gatilho mental da escassez e da urgência falando, olha,
esse preço aqui é só até sexta-feira e eu não vou tirar nenhum real depois se você demorar para fechar o contrato comigo. Pode ser que essa noiva, ela simplesmente não esteja no momento de contratar você, de pagar para você fazer o casamento dela. E é nesse momento das perguntas corretas, é nesse momento da escolha, dessa estratégia de conversar com a noiva e extrair dela o maior número de informações, que você constrói de fato, naquele momento, a grande estratégia de conversão de vendas. O grande processo de você gerar uma cadência de vendas, ou seja, etapas. Vou fazer um vídeo exclusivamente sobre cadência de vendas. As etapas começam lá no WhatsApp, depois foi para um Instagram ou vice-versa, depois foi para um telefonema, depois veio para uma reunião presencial. Existe uma sequência essa cadência. E aí a minha pergunta é, será que você está preparado para entender que essas perguntas, elas podem gerar um processo de conversão de venda que, dependendo das respostas, pode ir para um caminho de acelerar o processo, ou você tem que construir uma segunda cadência, entendendo que tem noivos que, dependendo da resposta que eles deem, eles têm que ir para uma cadência de nutrição, uma cadência onde você ainda tenha que gerar mais valor para eles, uma cadência onde você tenha que, além de querer vender, ou melhor, acima de querer vender, querer mostrar para ele a importância de que no momento correto que ele estiver para contratar o seu segmento, os doces do casamento, por exemplo, que ele não deixe de te procurar, que ele não deixe de te chamar, que ele perceba o valor que você tem no mercado. É importante você ter clareza de que nem todo cliente que chega para você pedindo orçamento está preparado para comprar de você. E se você não aplicar a estratégia da escuta ativa, você perde um processo que talvez seja o mais rico para quem quer de fato converter mais vendas ao longo do tempo. Saber as perguntas corretas, tirar as informações corretas dos noivos, faz com que você construa um funil de vendas, faz com que você construa um processo de vendas que você pode sempre estar alavancando, ou seja, a cada momento que você descobre o timing correto de fechar um contrato, a cada momento que você descobre a pergunta que mais gera conversões de venda para você, que talvez gere mais engajamento com seus noivos na hora de você entregar a solução das dores que você ouviu, esse movimento faz com que ao longo do tempo você perdeu aquela ansiedade de sempre querer fechar um contrato na mesma hora e você ao longo do tempo começa a ganhar cada vez mais contratos, não porque você está desesperado por fechar contrato todo dia, mas porque você construiu um processo que, fundamentado em escutar o teu cliente, escutar as dores do seu cliente, escutar o timing que ele está, isso vale muito para o nosso mercado. Isso não é qualquer cliente, isso aqui não é uma estratégia que pode ser usada para uma pastelaria, para um supermercado, para uma loja de roupa. Essa é uma estratégia de timing, de construção muito fundamentada para os noivos, porque o noivo tem uma jornada de compra. Os noivos têm um deadline, eles têm uma data limite para contratar todos os fornecedores. E esse processo, quanto melhor você tiver nesse processo, quanto mais bem aplicado você for nas perguntas corretas, nas perguntas que despertam nos noivos esse grande interesse de contar a trajetória deles, você vai ter cada vez mais sucesso na conversão de vendas. E aqui vale ressaltar, você está perguntando para os seus noivos quem são eles, quais são as características do casal em si, das pessoas em si. Eles são seres humanos, lembrem-se disso. Eu sei que o teu foco é na festa, é no casamento, é no contrato, mas muitas vezes nesse processo de venda, para aplicar uma escuta ativa, você tem que reforçar na tua mente. Eles não são simplesmente contratos que você quer fechar. Eles são seres humanos, são homens e mulheres que têm vontades, que têm dúvidas, que têm desejos, que têm sonhos, que têm curiosidades. Eles têm muito interesse em aprender sobre o processo do casamento. Afinal de contas, é uma jornada extremamente importante na vida dos seres humanos. Culturalmente no mundo, o casamento, ele faz com que as pessoas passem por uma emoção muito forte nesse processo. Boas e ruins, tem o estresse da realização do evento. Eu faço evento há 22 anos
E eu sei o estresse que é a preparação de um evento. Mas eu vou te falar um negócio. Uma vez que você passou por essa etapa e você realiza um evento de sucesso, a marcação disso na nossa vida é gigantesca, é brutal. E eu quero que você se lembre que para converter uma venda bem feita, para converter um casal de noivos bem feitos, você precisa ter um belíssimo de um processo de venda estruturado. Esse foi mais um episódio sobre escutar o teu cliente, a importância de escutar o teu cliente, a importância das perguntas corretas. Indico para vocês lerem o livro Spin Selling. Esse livro ele tem grandes pontos sobre as perguntas que vocês devem fazer para o cliente de vocês. E eu quero que vocês acreditem. Esses episódios todos que eu estou fazendo por 100 dias, a hora que eu completar esses 100 episódios, você vai ter clareza de muitos detalhes que talvez você não esteja fazendo na sua empresa e estão comprometendo sua venda, seu faturamento, seu posicionamento, sua lucratividade. Então, eu quero que você tenha esse ponto de alerta hoje. Me acompanha, escuta meus conteúdos. Eu quero te dizer que, óbvio, não precisa ser só a mim. Tem vários profissionais, várias pessoas que você também tem que ouvir e para compondo as suas estratégias, seus planos de ação. Mas procure por informação. Não adianta você desejar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Tenha sempre um canal que forneça para vocês conteúdo e informação relevante para que vocês tomem melhores decisões, para que vocês busquem por melhores resultados. Eu estou nesse desafio de 100 dias consecutivos produzindo conteúdos todos os dias. Todas as manhãs, porque eu gosto mais da manhã, eu estarei aqui produzindo um conteúdo rico para vocês até o dia 31 de janeiro. Um marco para mim, porque vai ser a realização do maior evento para fornecedores de casamento que esse país já viu ou já teve. E eu sei que eu estou no caminho certo. Meu propósito, ele vai ser cumprido, que é ajudar todos os profissionais de eventos que de fato querem ser ajudados a estruturarem melhor seus negócios, suas estratégias, marketing, vendas, mentalidade, empreendedorismo, disciplina. Vocês estão vendo 3 quadros aqui atrás de mim, no meu escritório. Foco, execução e disciplina. Para mim é sobre isso. Para mim é sobre a mentalidade empreendedora estar do lado correto. E esse evento, o Ed Pro Summit, ele tem muito a ver com isso também. Porque no final do dia, eu sou um ser humano, eu sou empreendedor e eu estou compartilhando com você um pouco da minha experiência. Então, próximo episódio, tenho certeza que você vai me acompanhar no próximo, no anterior, vai revisar, vai voltar, vai compartilhar com seus amigos, vai se inscrever nos canais, vai seguir a Edclass e meu conteúdo em todos os cantos, porque de fato eu estou aqui te dando aquilo que Deus me deu ao longo de 2 décadas, experiência dentro do nosso mercado de eventos, uma trajetória estudando e aplicando técnicas de marketing e vendas para ajudar você agora aqui, num pós-pandemia, na maior janela de oportunidade que o nosso setor já viu. Afinal de contas, nós estamos num setor que ultrapassa hoje a casa dos 40 bilhões de reais ao ano em faturamento. Então, te vejo no próximo episódio e a gente se vê. Até mais. Tchau. Valeu.